aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui, e hoje é dia de História da Arte, porque semana passada não teve nosso videozinho de História da Arte por conta do Carnaval. Hoje a gente vai ter. Eu já peço para que vocês não se preocupem tanto com o cenário, que tem uma baguncinha ali atrás, né? Tem um softbox que eu não estou utilizando por questão de espaço, mas enfim, eu só mudei um pouquinho aqui por uma questão técnica, né? Mas a gente volta depois para outro cenário, tá bom? Acho que vocês não se importam. Deixem nos comentários se importam com isso ou não. Gente, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Hoje é sobre Diego Velázquez, já que a gente está falando aí do Barroco. A gente já teve uma aula introdutória ao Barroco e depois a gente falou do Caravaggio. Então hoje é do Velázquez, né, que é um dos que eu mais gosto praticamente. Então já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para poder continuar acompanhando. Tem vídeo de quase tudo aqui no canal para a sua prova de Ciências Humanas. A gente tem desde História da Arte, playlist de História Geral, playlist de História do Brasil, Filosofia, Sociologia. Então tem muita coisa aqui, né? E curte esse vídeo se você achar que ele vai te ajudar de alguma forma. Se você gostar dele, te der um certo prazer aí de assistir, né? Aqui Pedro Renault, eu tô com uma imagem bem diferente que eu tô vendo ali, né? Uma luz bem diferente, mas eu não vou me importar com isso por questões técnicas mesmo, que me impossibilitou de gravar em outro lugar, certo? Gente, então é o seguinte, vamos falar aqui então do Diego Velázquez, um pouquinho primeiro da biografia dele. Ele é um artista do século XVII, é um importante artista. Ele nasceu em 1599 em Sevilha, na Espanha, e ele era filho de um advogado da nobreza da corte espanhola. Então ele não é dos artistas que nasceram, né, pobre, nasceram na miséria, não, longe disso. E já adolescente ele foi trabalhar foi ser aprendiz do ateliê de Francisco Herrera, o Velho, que é um importante artista, inclusive também da arte barroca, e também de Francisco Pacheco, certo? Quando ele entrou nesse ateliê do Francisco Pacheco, ainda adolescente, o seu pai ainda era o cara que gerenciava um pouco a sua carreira, a sua vida. O pai dele, que viu ele, a possibilidade dele ser um grande artista, né? Viu que ele tinha traços de ser um grande artista. O pai dele assinou um contrato com esse artista que ele foi aprendiz, que é o Francisco Pacheco, de que ele seria aprendiz do Francisco Pacheco, então ele teria que passar por exames. A arte em Sevilha, lá no século XVII, funcionava como se fosse uma confraria. Então você tinha uma corporação chamada de Corporação de São Lucas, né, que são os artistas de Sevilha que faziam parte dessa corporação. Então era como se fosse uma confraria mesmo, uma sociedade meio que secreta dos artistas. E ele se comprometeu, né, o pai dele assinou comprometendo ele que só se ele passasse por todos os exames de arte, que demorariam alguns anos, ele poderia começar a fazer o seu trabalho. Antes disso, ele ajudaria os artistas, a qual ele fazia parte da corporação, a qual ele era meio que subordinado ali na corporação, certo? Passado esse tempo, em 1623, o Velázquez ele vai viajar para Madrid, onde ele vai ser chamado para pintar um retrato equestre do rei da Espanha naquele período. Já me perguntaram aí, mas não era o Filipe II, o rei da Espanha na União Ibérica? Pois é, mas o Filipe II morreu, aí assumiu o Filipe, opa, meu celular está mexendo aqui, assumiu o Filipe III, depois o Filipe IV, a gente ainda está vivendo a União Ibérica, certo? E o Velázquez vai lá para fazer um retrato equestre do Filipe IV, rei da Espanha, mas eu vou mostrar para vocês que a gente tem um retrato equestre. Retrato equestre é quando os nobres eles gostavam de ser retratados em cima do cavalo, né? Que era um hábito da nobreza ir para a guerra, né? Desde os tempos do Egito Antigo, os reis, a nobreza, né? Os líderes de Estado, eles iam para a guerra. Então virou um hábito de mostrar coragem do rei para a guerra. Então era comum você ter isso. Você tem isso até Napoleão Bonaparte, né? No seu cavalo. E o retrato que eu estou passando para vocês, ele possivelmente não é o retrato que o Velázquez fez, que o Velázquez fez ainda jovem, em 1623, porque a gente costuma dizer que esse retrato se perdeu. Então a gente tem esse outro, mas possivelmente seria mais ou menos dessa forma, tá? Esse aí que vocês estão vendo é o do Velázquez mesmo, de fato. E o Filipe IV, né, ele ficou tão feliz, a corte espanhola gostou tanto do retrato, né, da obra do Velázquez, que ele foi convidado a viver na corte espanhola, a viver em Madrid na corte espanhola. E ele foi nomeado como o pintor oficial da Câmara da Corte Real, né? Ele foi nomeado agora para pintar tudo que acontece ali na corte espanhola, né?
todos os eventos que ocorrem, pintar a nobreza. Em 1643, devido já ao trabalho realizado dentro da corte, ele passou a exercer também cargos administrativos, não só mais como pintor, mas um cara que cuidava, por exemplo, de toda a decoração dos palácios da corte espanhola. Foi aí que ele fez algumas viagens para... Opa, meu celular caindo aqui. Foi aí que ele fez algumas viagens para a Itália, para poder comprar obras de arte para levar para a Espanha para decorar, inclusive para comprar obras de arte de Tiziano e de Caravaggio, que eram artistas que o Velázquez admirava muito. Então ele teve, né, a sua carreira, a sua vida é de acordo com a coroa espanhola e também pela questão do clero, pela questão da religião. Afinal de contas, a Espanha era um reino católico, certo? Em 1659, ele adquiriu um título de nobre de Cavaleiro da Ordem de Santiago. Por que isso? De acordo com tanta coisa que ele fez pela coroa espanhola, prestando seu serviço, sendo leal, fiel à corte espanhola, ele adquire esse título. E aí, um ano depois, já no finalzinho, em 1660, depois de tanto trabalho que ele fez, ele se sentiu muito desgastado, ele foi pego aí por uma febre altíssima e veio a falecer. A gente costuma dizer que ele faleceu por conta aí do desgaste de tanto trabalho que ele prestou à corte espanhola, era um trabalho muito pesado. Ok, dada a biografia do Velázquez, vamos falar um pouquinho do seu trabalho. O trabalho do Velázquez, ele, como trabalho barroco, ele é essencialmente retratista, significa que ele se preocupou muito mais em fazer retratos da corte espanhola, não eram só retratos, mas ele se preocupou muito em retratar a família real espanhola, vocês vão perceber isso vai ficar muito claro quando eu começar a passar as obras para vocês. E ele tem uma pegada de tenebrismo. O que é o tenebrismo? É justamente uma das características do barroco, que é uma característica que ele pega muito do Caravaggio. Acho que o principal nome do tenebrismo é o Caravaggio, que é aquele contraste entre claro e escuro, fundos bem mais escuros, figuras no meio, na frente, bem iluminadas, para poder destacar bem essas figuras. Um pouquinho diferente do Caravaggio, que o Caravaggio tem isso, mas ele trabalha muito com expressões, o Velázquez ele não tenta colocar fortes expressões. Os rostos eles são expressivos porque são retratistas, né? Ele tem um retratismo, mas ele se preocupou mais em fazer retrato mesmo, de fato, então não necessariamente tem expressões de dor, né, de melancolia, alguns sim, mas não é uma característica tanto quanto o Caravaggio, certo? Então vou dar um exemplo para vocês. Aí ele faz, aí eu tô olhando aqui embaixo na imagem, tá? A infanta Margarida de Áustria, que era a filha do Filipe IV. Ele pintou ela, né? Ele era um artista da corte, né? Então ele pintou a infanta Margarida de Áustria, que depois se casou com o chefe do Sacro Império Romano Germânico. E, primeiro, o que é infanta? Eu acho que eu já falei isso para vocês. Infante é príncipe que nunca vai chegar ao trono, porque não é o herdeiro direto do trono. Então o príncipe ou a princesa acabam casando com nobres de outros países, geralmente, com lordes, por aí vai. Então esse é um quadro bastante famoso, que é a infanta Margarida de Áustria. Eu vou olhar para baixo aqui para poder acompanhar com vocês. Nós temos também o retrato do Filipe IV. Eu já mostrei para vocês o retrato equestre do Filipe IV e agora eu já mostro o retrato do Filipe IV para vocês. Vocês percebem a questão de ser retratista, né, do retratismo, e também a questão do fundo escuro, né? Vocês percebem que bem iluminado o rosto do Filipe IV, né? Tá bem melhor iluminado do que esse vídeo aqui, né? Ainda mais nesse calor que eu estou passando aqui. Enfim. Outra coisa interessante que eu quero passar para vocês é aí o Papa Inocêncio X, como eu falei para vocês, também não é mais comum do que a pintura dos nobres, mas também tem pinturas religiosas, porque a Espanha ela era um país, né, um reino católico. Então você tem aí famoso o retrato oficial do Papa da época, o Inocêncio X, né? Aqui a infanta também, outra infanta, que é a infanta Maria Teresa, já um pouco mais velha, né? Uma outra infanta, filha também de Filipe IV. Reparem no fundo, ele não tem tanta preocupação com o fundo, né? Então, bem interessante, e vocês percebem que elas ficavam, diziam que tinha um suporte atrás, né, para as infantas elas ficarem em pé durante muito tempo, porque o retrato era bem detalhista, então era bem complicado de se pintar, né? Era complicado inclusive para os modelos, né? Nem todo mundo tinha uma câmara escura como o Vermeer tinha, né? Que eu já falei para vocês no nosso vídeo sobre barroco. Aqui eu acho interessante que é Vênus se olhando no espelho. Olha só que interessante Vênus se olhando no espelho. Quer dizer que
Velázquez, como artista barroco, pega influências do que vem antes ainda do Renascimento. Vênus é o quê? Uma deusa romana. Então vocês percebem? Talvez seja um estudo, né? Seja um trabalho dele, ele um pouco mais jovem, né? Que ainda não tinha tanto atrelamento, pelo menos a gente sabe, a corte ou a igreja, mas é interessante mostrar. Agora, não só de nobres vivia Velázquez. Por exemplo, eu gosto muito, né? Esse aqui é a Menina Jovem que vocês estão vendo aí. Foi um quadro que foi encontrado recentemente e foi avaliado aí com valor de 27 milhões de reais. Acho que o valor estava em reais também. Que é um autorretrato, né, de uma menina jovem. Foi encontrado, a família que tem posse disso está feita, né? Se bem que já tem posse disso, quer dizer que já tem riqueza, né? Considerável, né? Olha só, nós temos aqui a velha fritando ovos, também que já é uma questão, uma pessoa comum, que não necessariamente pertence à nobreza, pode ser inclusive uma cozinheira da casa real, né, fazendo ali a sua alimentação, mas é interessante que não só das pinturas da nobreza vivia o Velázquez. Para aqueles que achavam que o Velázquez também só tinha retratos, olha aí, a rendição de Breda. Deixa eu contar rapidinho um pouquinho dessa história, que aqui você já tem uma noção de fundo, é um pouco diferente das características que a gente estava abordando até agora do Velázquez. A rendição de Breda possivelmente foi um quadro contratado pela família real, porque conta a história das guerras entre Espanha e Holanda, que a Holanda ela pertenceu à Espanha durante muito tempo. Inclusive, esse é um dos motivos da Holanda invadir o Brasil durante a União Ibérica, né? Então, ele também certamente foi encomendado pela família real espanhola para mostrar as honras, né, as glórias das conquistas espanholas, possivelmente. E aí um outro religioso que eu passo para vocês, que é bem bonito, que é a crucificação de Jesus Cristo. Reparem, alguns outros artistas têm os quadros sobre a crucificação de Jesus Cristo, mas num fundo, né, mostrando a natureza, mostrando o sofrimento das pessoas em volta. Aqui não, aqui é Jesus solitário crucificado. Reparem na questão de luz e sombra entre as pernas de Cristo, né? Como que há uma sombra, da onde está vindo essa luz, né? É interessante. Duas obras que eu quero destacar bem aqui para vocês são dois retratos de anões. O primeiro retrato que eu quero mostrar para vocês aqui é Dom Sebastião de Morra, um anão. Eu comentei num outro vídeo aqui para vocês sobre barroco, eu acho que comentei, que os anões naquele período, século XVI, XVII, da Espanha, eles eram utilizados como brinquedo das crianças, sabe? Como praticamente bobo da corte. Mas aqui, possivelmente pelo título de dom que ele está tendo, esse é um anão da nobreza. Ele é um anão até mesmo pela vestimenta, né? Porque inicialmente você pode pensar, ele foi utilizado como um brinquedo de uma infanta da corte de Felipe IV, né? Eu tô com mania de falar Felipe IV, e aí colocou roupas nele para brincar com ele, alguma coisa assim. Não, mas o título da obra mostra que possivelmente é um anão fidalgo, né, que seria um nobre, alguma coisa assim. Diferente desse, que foi Opa, peraí que eu perdi aqui minha foto. Diferente desse, que foi o que eu mostrei no vídeo sobre o barroco, que é Francisco Lescano, que tem uma simbologia muito bonita. Esse anão, possivelmente, ele era um servo da corte de Felipe IV, né, e ele segura o passarinho como se ele tivesse um anão preso, né, um servo da corte, segurando a sua própria liberdade. Tem um sentido simbólico. Então vocês percebem que o Velázquez ele trabalha com sentidos simbólicos muito importantes. É um retrato, tem todas as suas características de luz e sombra, mas também tem talvez aí uma pegada social nesse trabalho dele, né? Aqui eu quero destacar para vocês aqui um autorretrato que pertence a uma outra obra, na verdade, vocês vão perceber, um autorretrato de Velázquez. Então esse é Diego Velázquez, também nas características do barroco, com jogo de luz e sombra, né? Esse é o Velázquez, inclusive ele aparece, né? Ele é um dos personagens mais interessantes que tem numa série que eu fiz um vídeo aqui indicando, que é O Ministério del Tempo, a versão espanhola, que é a original, porque tem a portuguesa que eu ainda não assisti, que conta a história aí de agentes espanhóis que viajam no tempo. E o Velázquez é um dos agentes, que eu acho muito interessante. Ele é responsável pelo autorretrato assim, que ele faz dos criminosos. É interessante isso, porque ele é um retratista e ele fazia o autorretrato dos criminosos no tempo para os agentes poderem perseguir, para os agentes poderem procurar. E talvez o que seja o seu quadro mais famoso é esse aí,
que é As Meninas, que conta e mostra as filhas de Filipe IV. Tem que parar de falar Luís, né? São as filhas de Filipe IV aqui, né? E reparem que o Velázquez está ali no fundo, né? Ele está pintando, ele se pintou pintando as filhas de Filipe IV. Reparem que a infanta Dona Margherita, que é Margherita, né? A infanta Dona Margherita, ela está na posição aqui, na posição do outro autorretrato que a gente falou. Então, possivelmente, ele falou, foi quando eu pintei ela e eu mostrei. E tem que se destacar, por ser uma obra tão importante essa, que você tem o espelho, né? Reparem que do lado ali do Velázquez você tem o espelho, né? Você tem ali talvez ali a infanta, né? Mas em volta ali você tem algumas moças da corte, né? Ajudando ela. E na porta, vocês percebem na porta observando tudo, é o Filipe IV, é o patrão de Velázquez observando. Então essa é uma pintura característica do Velázquez, talvez seja a mais famosa, As Meninas, né? Ele tem mensagens meio que subliminares, né? Como o espelho, o Filipe IV. Até aconselho vocês darem uma pausa nesse vídeo ou procurarem essa tela em alta resolução e olharem os detalhes, porque é o quadro mais famoso do Velázquez, de fato. Gente, então é isso, selecionei umas obras importantes do Velázquez, foi um cara que caracterizou o Barroco. Eu quero saber de você se está dando para perceber as características do Barroco em cada artista. Vocês percebem que há variações, como o Caravaggio, que o Caravaggio ele tem uma pegada de melancolia, de expressão, e o claro e o escuro, né? O tenebrismo. O Velázquez também tem o tenebrismo, mas ele é mais retratista, não tem tanta melancolia em sua obra, mas ambos, né, fazem parte do Barroco, tem a pegada do claro e do escuro, tem a pegada de certos cultos à imagem, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, foi muito legal fazer essa aula, desculpem mesmo o cenário, a iluminação, que hoje está complicado aqui, foi um grande prazer, grande beijo. Fui, curte o vídeo, hein?